vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu estou no lugar do meu crescimento. Fala para a pessoa do seu lado: você está no lugar do seu crescimento. Aleluia. Você pode sentar, querido. Aleluia. Obrigado, gente. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Você está com expectativa na palavra de Deus? Amém. Queridos, eu muitas vezes sou lembrado pelo Espírito Santo de temas que muitas vezes para mim eram coisas que eu não ouvia muito na igreja, né? Palavras sobre o fim dos tempos, sobre o mundo espiritual, sobre discernimento espiritual. É coisa que eu particularmente, eu não sei de que igreja você veio, mas apesar de ela estar muito impregnada em todas as páginas da Bíblia, é algo que eu não me lembro de ter aprendido de uma forma tão precisa ou profunda, revelacional, assim por dizer, como a gente conhece a palavra da fé, amém? E hoje, se eu fosse dar um tema, né, para essa ministração, que eu acredito que hoje não vai dar para eu completar aquilo que vou começar a falar aqui, eu vou ministrar sobre isso hoje e na quinta-feira, mas nós vamos compreender um pouco mais sobre o mundo espiritual, amém? Compreendendo o mundo espiritual. Porque muitas vezes nós falamos sobre combates espirituais, né? As pessoas falam: não, eu estou em luta espiritual, estou numa guerra espiritual. Mas são tantas vertentes, mas o que a Bíblia diz sobre essas coisas? Primeiro de tudo, irmãos, nós precisamos, antes mesmo de entrar em um processo espiritual, nós precisamos entender como as coisas espirituais funcionam, amém? Às vezes alguém lhe diz: ó, irmão, é luta, é que você está passando, isso que você está passando, então, mas eu vou guerrear o quê se eu não entendo, né? Eu vou fazer, que guerra é essa? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso de número 23, a Bíblia diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, diga espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está falando aqui sobre o que nós somos, a nossa construção em Deus: corpo, alma e espírito. Você está aqui? Nós no Rema aprendemos que nós somos um ser trino. Somos espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma que é o nosso intelecto. Assim como Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia eu querendo entender e pedindo a Deus uma revelação: Pai, eu queria entender melhor por quê o Senhor é um, se divide em três, para quê? Né? Ou seja, nós somos uma pessoa, mas nós temos três dimensões de atuação: espiritual, intelectual e física. Você está aqui?
o Espírito Santo me fez lembrar, inclusive eu tenho até umas manchinhas nos olhos, que chama, fui no médico, ele falou que se chama mosca volante. Alguém ia falar disso? Você olhar para uma superfície assim, muito clara, eu vejo uns pontinhos, como se fosse um rabisco de lápis. Aí, acompanha, né? Então, essas coisas também são criadas justamente por você ter... De quem trabalha com soda ou olhou para o sol diretamente, acontece essas coisas e cria essas manchas. E eu me lembrei, o Espírito Santo me lembrou, quando eu era pequeno, meus pais, eles trabalhavam com cartão. E eu tinha o costume de pegar aquelas radiografias, eles faziam cartões manuais e eles usavam aquelas radiografias de forma. E eles tinham um monte de radiografia de osso, de raio-x em casa, né? E eu pegava aqueles raio-x para olhar o sol. Não façam isso em casa. E aí eu ficava olhando o sol. E o Espírito Santo me fez lembrar dessa cena. E aí eu entendi um pouco mais, porque ele me explicou da seguinte forma. Deus é o sol. Vamos dizer, é só uma analogia para você entender. Porque eles são um, mas são trinos. O sol, ele tem 3 fases. O globo dele, em termos de atuação. Você vê ele, sim ou não? Isso aqui é a parte visível nossa. Do sol é aquela bola. A luz é o que o sol envia para a terra através do que ele é. Sim ou não? E o calor é a manifestação de quem ele é. Você está aqui? Então, Deus, Jesus foi enviado e o Espírito Santo manifesta. Você está aqui? Pai, ele diz, haja luz. O que Jesus é? O verbo. Em João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era... E o verbo estava com... E sem ele, nada do que se fez poderia ter sido feito. Porque a primeira coisa que Deus enviou foi a palavra. E o Espírito estava onde? Pairando sobre a face das águas. E quando Deus enviou Jesus, a palavra, o Espírito manifestou a vontade de Deus. Você está aqui? Uau! Então, primeiramente, nós precisamos entender, e a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que nós somos espírito, e importa que os que são espirituais adorem a Deus em espírito. Então, nós temos que entender que nós não somos isso, mas isso é uma manifestação, é uma fase do que somos. Ainda que você não veja o sol, nem sinta o seu calor, o sol é. Você está aqui? Ele não vai deixar de ser porque você não... Sair agora, você vai ver ele? Não. Então, nós precisamos abrir nossa mente para essa compreensão espiritual, irmãos. A Bíblia vai dizer... Em Efésios, no capítulo de número 6, verso de número 12. Olha só. Ele diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta, diga nossa. Existe uma luta espiritual. Você pode até não estar batalhando nela. Pastor, eu não. E as consequências de não entender e não agir de acordo com o que a palavra ensina, irmão, é uma vida frustrada, um casamento destruído,
depressão, ansiedade, uma vida fora dos parâmetros da vontade de Deus. Você está aqui? Por quê? Porque não estamos entendendo contra o que estamos lutando. E a Bíblia explica, não é contra carne ou sangue. Apesar de o espiritual influenciar diretamente no intelecto e na carne. Você está aqui? Porque Jesus, irmão, ele discernia isso o tempo todo. Jesus encontrou uma mulher encurvada e Jesus expulsou o espírito maligno e a mulher se endireitou. Mas aquele problema você via onde? Na carne. Você não via um espírito maligno. Você via um problema físico. Mas o que estava atrás do problema físico era um espírito maligno. Você está aqui? E a Bíblia está tentando dizer, ei, nós podemos agir como Jesus. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não é à toa que a Bíblia está dizendo isso, que nossa luta não é contra carne ou sangue. E onde está a nossa luta? É contra os domínios deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, irmão, não vem querer dizer que o mundo é de Deus. O mundo já é do maligno. O mundo é de trevas. Não importa quanto a gente ilumine o mundo, nós somos da luz, mas o mundo é de trevas. Quando nós temos consciência disso, nós fazemos aquilo que a Bíblia diz, que não deixe a candeia apagar. Você tem a responsabilidade de andar aceso em um mundo de trevas. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo número 1, verso número 17. Aqui nós estamos só abrindo um pouco a compreensão, amém? Ele diz, Efésios 1, 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Diga espírito de sabedoria e revelação. Olha só, aqui é a oração de um homem dizendo, eu estou pedindo a Deus para que Ele libere esse dom sobre vocês. Esse espírito de sabedoria e revelação. Essa capacidade de não ver as coisas pelo natural. De ver as coisas por trás das coisas. Você está aqui? O que é o discernimento? O discernimento é a capacidade de ver coisas por trás das coisas. De ver pessoas, mas não ver pessoas. Ver os problemas por trás deles. Ver a causa. Aleluia. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua própria força. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos, fazendo-se assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Pausa. Vamos lá. A Bíblia diz, e a gente acabou de ler no texto anterior, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas nossa luta está nas regiões espirituais, e essa região, ele ainda diz a região certinha, a região celestial. Você está aqui? Aí agora, nós estamos lendo que, na região celestial,
Tem alguém. Quem é? Jesus. Ele o fez assentar nas regiões celestiais. Exatamente onde a Bíblia diz que está a nossa luta. A Bíblia está dizendo, onde está a sua luta, está o seu Jesus. O problema é que você está pelejando no lugar errado. Pastor, eu confio nele, mas você não está botando a fé onde você deveria colocar. Enquanto você combate pessoas, o combate não está em pessoas. Enquanto você combate coisas, o combate não está nas coisas. Ah, porque o diabo está mexendo nas minhas coisas. Ah, porque isso aqui. Ah, porque fulano de tal se levanta contra mim. Ah, porque as pessoas. Ah, porque o governo. Ah, meu irmão. Nossa luta não é contra pessoas. Aleluia. Olha só. E ele diz, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e designou como cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer. Aqui na minha versão diz em toda e qualquer circunstâncias. Ele enche, olha só, o qual é o seu corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Irmão, tudo, no grego, no hebraico, no aramaico, no nordestinês, no baianês, oxente bichinho, é tudo. Não, pastor, eu acho que é só em algumas coisas. Lá ele é tudo. Tudo, irmão, é tudo. O teu armário faz parte disso. A casa que tu mora faz parte disso. Tua empresa, teu emprego, teu filho, tua esposa, teu esposo, faz parte da palavra tudo. E a Bíblia diz que aquilo que muitas vezes está te massacrando, quando você coloca sua mente, seu corpo, seu espírito no foco certo, você entra em uma dimensão que está sobre tudo isso. E você não olha mais assim, você olha assim para essas coisas. Porque a Bíblia dizia, ele colocou a igreja como seu corpo. Irmão, tu pode ser o dedo midinho da igreja. Tu está sobre todos esses problemas. Sobre tudo. O problema é que muitas vezes nós estamos brigando na dimensão do corpo. Na dimensão física. Enquanto ele está dizendo, eu estou assentado e vocês estão comigo. Aleluia. Olha só. 2 Coríntios 4,16. Por isso, verso número 16. Não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois
Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, a Bíblia está dizendo para você, meu filho, eu entendo o que você está passando. Deus está dizendo, eu entendo que às vezes não é fácil, que muitas vezes parece até impossível. O problema está onde você está fixando os olhos. Ainda que seja às vezes desgastante, fixe os olhos no que não se vê. Tire um pouco os olhos do problema e coloque naquilo que você não vê. Quem aqui já viu Jesus? Eu nunca vi, não. Ele está falando de Cristo, irmão. Ele está dizendo, tira os olhos daquilo que você vê. Quem aqui já viu um problema? Vixe como você é espiritual. Todo dia eu vejo, irmão. A questão não é ver, a questão é fixar os olhos. Toda hora a gente vê a manifestação de problemas. Mas a Bíblia diz, ei, fixe os olhos naquilo que não se vê. O que não se vê resolve o que você vê. A questão é onde você fixa. Quando você fixa os olhos no problema, o problema cresce, irmão. Quando você fixa os olhos em Jesus, o problema diminui. Por quê? Porque ele está acima. Para olhar para o problema, você tem que olhar assim. Para olhar para Cristo é assim, irmão. Sempre é mais alto. Porque ele está sobre todas as coisas. Então é preciso entender isso. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo número 11, verso número 1. Essa aqui quem é remeiro sabe de cor, não sabe não? Ou não? Misericórdia. Matrículas abertas, façam de novo. Não, faça de novo mesmo, irmão. Deixa eu dizer, eu fiz o primeiro ano 2 vezes. Porque quando faltou 2 ou foi 3 matérias, eu acabei desistindo. Quando eu voltei, aí eu tinha trancado, né? Aí quando eu voltei, aí, não, você vai retomar, né? Porque a gente pode trancar, né? Na época, eu não sei como é que está agora direito. Aí eu disse, não, irmão, porque se eu desistir, eu não aprendi, foi nada. Eu tenho que fazer tudo de novo. E fiz tudo de novo. Mas olha só, a fé é a certeza, é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. O que é a fé? É a firme convicção das coisas que não se veem. Significa dizer, irmãos, que o problema está aqui na minha cara. Eu estou vendo o problema. A solução é invisível. Mas a minha convicção naquilo que eu não vejo é maior daquilo que eu vejo. Pastor, mas a conta chegou. Antes de vir para o culto, eu olhei para ela. Ela olhou para mim e disse assim, vá vencer porque eu já venci. Então, a questão é, você está vivendo naquilo que se vê ou naquilo que não se vê? Em que você está colocando os seus olhos? Porque o que se vê, irmão, passa. Então, deixa eu dizer uma coisa. Essa conta que você viu, vai passar. Deixa eu dizer, irmão, contigo ou sem tigo ela vai passar.
Vai não, pastor. Pastor, eu estou para morrer por causa dessa conta. Morra para você ver se ela não passa. Alguém vai pagar, ô irmão. Ou ela vai prescrever, alguma coisa vai acontecer. Mas passa. Você está aqui? Então o que é que eu faço? Foco no que é invisível. No que resolve todas as coisas. No que me supre muito mais do que a minha conta bancária, o meu emprego, o meu trabalho. Aleluia. Vamos lá. Olha só. Quem espera aqui uma vida melhor em Deus? A Bíblia diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, você não já espera? Comece a aplicar certeza naquilo que você espera. Ô, pastor, eu espero isso. Não falando só de coisas naturais, não, irmão. Às vezes você espera a sua família salva, sua vida em Cristo, você servindo a Deus, você no seu ministério. Pastor, eu sei que Deus me chamou para tal ministério, Deus me chamou para isso, para aquilo. Você, quando pensar nessas coisas que você espera, você começa a agir como quem já fosse. Que doideira é essa, irmão? Você já começa a dizer: ô Pai, obrigado, Jesus, que coisa linda. Meus filhos servindo a Deus, eu pregando a Tua palavra. Como eu sou grato, Senhor. Por quê? Porque já é. Eu tenho firme convicção. Não será, já é. Aleluia. Olha só. 1 Timóteo 6,17, a Bíblia diz: ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Irmão, quem é que está interessado aqui na minha satisfação? Simplesmente, irmão, o dono do ouro e da prata existente no universo. E aqui ele está falando exatamente de satisfação em recurso. E os da teologia da pobreza infarta. Porque não, porque aquela igreja, porque aquele povo só fala de riqueza. Irmão, eu falo do que a Bíblia fala. A Bíblia está dizendo assim: diga para os ricos deste mundo, porque nós somos ricos de outro mundo. E, meu irmão, eu estou em outro patamar. Em outro, é outra classe, irmão. Enquanto o cabo é rico deste mundo, eu sou rico nas regiões celestiais. Deixa lá o texto, irmão, pode deixar fixado aí. Aí a pessoa está preocupada com coisas naturais, enquanto a Bíblia diz: nem ponha a esperança na incerteza. Irmão, Deus chama dinheiro, riqueza natural, riqueza que se vê. Não tem aquela Hilux, aquele carrão que você vê do seu vizinho, do ímpio. Deus chama isso aí, é incerto. Agora quer viver certinho, na certeza que tudo vai bem, é em mim. Aí ele diz: diga que não põe a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê bem, irmão, que Deus nos dá o suficiente. Deus nos dá generosamente. Deus nos dá mais do que o suficiente, irmão. Para quê? Para que a gente viva em abundância. Quem fez rema aqui? Vida abundante. Dá uma olhadinha lá no seu material. Vai ler a Bíblia, irmão. Vida abundante.
Abundância é o que Deus tem para nós. Para quê? Para que a gente tenha mais do que o suficiente para nós e para toda boa obra. Quando nós entendemos isso, a gente olha para aquilo que nós temos, nós entendemos, não é meu, Deus aqui me provê isso aqui é mais do que o suficiente para mim, portanto, ele serve para a glória de Deus. E convicção, entendimento, e quando você faz isso, quando você libera aquilo que você sabe que Deus te deu mais do que o suficiente, nunca falta, porque a Bíblia diz, Deus dá semente ao que semeia, Deus dá semente ao que semeia, nunca falta, irmão. Nunca falta. Deixa eu dizer, a Bíblia diz, semente ao que semeia e pão para alimento, sim ou não? Aí ele diz, melhor coisa é dar do que? Por quê? Porque ele já disse que quem dá, recebe. E recebe de quem? Do próprio Deus. Ele é que garante, irmão. Ou seja, não está o teu sustento, não está na força do teu braço natural, irmão. Tem gente que trabalha, se acaba de trabalhar, trabalha de domingo a domingo e vive como um escravo. O trabalho não garante riqueza. E tem gente, irmão, que até tem dinheiro na conta, mas é pobre. Nós estamos morando ali no condomínio e eu passando assim, e eu falando para a Aline, né? A gente conversando sobre isso. Eu dizendo, rapaz. Nós estamos chegando em casa aqui, depois de um culto, depois de uma coisa, 2, 3 horas da manhã. A gente lá na formatura, né? Teve um jantar, as coisas, chegando tarde. Mas nós vamos botar a cabeça no travesseiro e dormir. Convictos que tudo vai bem, porque o Senhor está conosco. Será que todos os outros, esses ricos aqui, que tem 2, 3 carros na garagem, estão nessa mesma convicção? Hã? Onde estão colocando a sua esperança? O Flamengo faz um gol, irmão. Falta desabar o mundo. Pô, pá. Tem gente mais convicta que o Flamengo vai ser campeão mundial do que Jesus supre todas as suas necessidades. Você está aqui? Vamos lá. Apocalipse 12, 7. Começou a... Vamos sintonizar aqui para a gente subir um pouquinho aqui, né? Apocalipse, pastor. Quantas vezes, irmão, você vê lendo o livro de Apocalipse nos cultos? Eu mesmo, não me lembro muito, não. Houve então, verso número 12, capítulo número 12, verso número 7. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas não foram suficientemente fortes. E assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O diabo e o Satanás e os anjos, que são os demônios, não estão nos infernos, não. Estão andando no mesmo lugarzinho que você anda. O cão dos infernos. Cão, vai para o inferno. Vai não. Vai de jeito nenhum. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que os anjos do Senhor ganharam por conta que eles não foram suficientemente fortes. Isso significa dizer, irmãos, que, porque eu sou filho de... Irmão, você tem que ter uma fé forte. Você tem que ter uma convicção forte. Você tem que estar no lado do time certo.
Porque essa guerra não acabou. O dragão já foi vencido, mas a atuação dele ainda continua. Nós não precisamos derrotar o diabo. O diabo já é um derrotado. Você está aqui? Mas existem aspectos da atuação dele ainda vigente. Eu quero abrir mais ainda a sua mente sobre isso. 1 Pedro 5, verso de número 8. Eu sei que é um culto que parece mais um estudo, irmão. Mas o diabo está estudando como é que destrói a tua vida. É melhor você sair aqui entendendo como ele trabalha. Estudar de como você vai agir amanhã. Aleluia. A Bíblia diz: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o adversário de... Ele é adversário de quem? A sobriedade, ela está onde? Diga na mente. A sobriedade, irmão, não é uma sobriedade espiritual. É na mente, ou seja, ei, vamos lá, sejam sóbrios. Vigiem. Na minha versão diz, vigiem. O inimigo de vocês anda ao derredor. Olha só. Ronda como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vocês estão aqui agora? Deixa eu abrir um pouco do campo espiritual de vocês, mesmo sem vocês, talvez nem todos tenham discernimento. Nesse exato momento, que você está aqui, cultuando, o diabo enviou uma comitiva de demônios para rodear sua vida. Ele não está ao redor de uma pessoa, ele está ao redor de vocês. Procurando quem? Deixa eu ver quem é o mais besta aqui. Por quê? Porque ele não vai, irmão, perder tempo com quem sabe quem é. Por isso que ele está dizendo, sejam sóbrios. Sobriedade, saiba contra quem você está lutando. Como é que funciona essa guerra? O inimigo de vocês, o diabo, ronda. Meu irmão, o cara faz ronda. Quem aqui, às vezes, está dormindo e escuta o vigia passando? Bliu, 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 bliu. Aquilo ali é uma ronda, irmão. Só que o vigia, ele ronda, dizendo assim, estou aqui te vigiando para te deixar seguro. Bliu, bliu, bliu. Dá uma raiva. O diabo não, irmão. Sabe como é a ronda dele? Ele vai lhe rondando e dizendo, vou lhe pegar. Eu sou o leão. Ruge. Um rugido, ele causa medo, sim ou não? Então a estratégia do diabo, para conseguir brecha na sua vida, é ele causar medo. Porque o medo, ele vem da insegurança. A insegurança é falta de confiança em Deus. Aleluia. Por isso que quando Pedro está andando sobre as águas, irmãos, e ele começa a andar por fé e a coisa está dando certo e ele afunda, Jesus pega na mão de Pedro e diz, por que duvidastes? Não, Jesus, é porque tu não sabe. Deixa eu dizer, na hora que eu estava vindo, deu um vento, e eu fiquei com medo. Foi assim ou não foi a cena? Foi. Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, e a Bíblia diz que ele começou a prestar atenção no vento, no balançar das ondas, e começou a afundar. O que te faz afundar, irmão, é botar os teus olhos na manifestação da zoada que o diabo faz. Aquilo te causa medo, o medo te causa dúvida. Será mesmo que Deus vai me prover? Será mesmo que Deus está comigo? Será mesmo? A dúvida anula a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé, irmão, é a legalidade. A fé é a linha. A fé é a ponte que Deus precisa para agir. Se você tira a fé de ação, não adianta. Mas Deus, se você está com medo do leão, que está rugindo, do que diz que é, porque ele não é nada. Está aqui? Eu hoje até ministrei sobre de manhã, e eu falei, eu digo, toda vez que a coisa aperta para o meu lado, eu já criei um padrão em mim. Por quê? Sobriedade. Quando a coisa aperta para o meu lado, quando o inimigo vem contra mim, com mais força, contra a minha vida, que acontece, irmão, ele vem. Ah, pastor, minha casa está uma paz. Pois vigie. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, fique ligado, porque ele vai vir. E no dia que ele vir, esteja decidido aonde você vai colocar os seus olhos. Ou seja, às vezes a gente até vacila. E entra na briga, e entra na discussão, e entra no problema. Meu irmão, mas de repente dá aquele estado de sobriedade. Opa! Estou ligado quem foi que causou isso. Ah, cão dos infernos! Se é dos infernos, não. Problema seu, mas você vai para lá. Você está aqui? E eu me levanto com mais ousadia ainda. Porque o leão da tribo de Judá, o verdadeiro, está em mim. Ele ruge como um leão, a Bíblia diz, olha. Rugindo. Rondando como? Quem faz come, mas é porque não é. Porque o leão da tribo de Judá está em nós. Aí quando o medo faz assim, vai dar ruim. Aí você dá um rugido na cara dele. Vai não, diabo, porque é maior o que habita em mim. Porque eu sei quem eu sou. Ou seja, irmão, sobriedade. Mas se você fizer isso, talvez sua esposa, seu amigo, alguém vai lhe chamar de louco. Só que o louco vive uma dimensão que os sãos não vivem. Porque as coisas espirituais são loucuras aos olhos espirituais, aos olhos naturais. Coisas espirituais é doideira para quem é natural. Você está aqui? Olha só o que ele continua dizendo. Verso de número 9. Vamos lá. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então, qual é o processo de atuação do diabo? Te meter medo para que você deixe de confiar naquele que te supre. E aí você começa a duvidar. Como é, pastor, que eu faço para essa coisa cessar? Permaneça firme. Ele está ali, ó, rondando, rugindo, e você cantando. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas cantar quando tudo vai mal, eu digo, mas não é natural, é fé. O diabo vai dizer, que doideira é essa, meu irmão? Faz igual aquele cabinho que está fazendo o papel, fez um personagem do diabo, né? O diabo olha assim e diz assim, aí você me quebra. Né? O diabo tem que olhar para você toda hora e dizer assim, aí você me quebra. Aí você já está quebrado. Eu já sei quem eu sou. E ele diz, olha, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque uma das estratégias que o diabo faz é querer dizer que é só você que passa por essas coisas. É só teu carro que quebra. É só tua empresa que é perseguida. É só no teu trabalho que tem uns babão do patrão que quer te botar para fora. É só com tu. É só na tua casa
que a mulher tem TPM. É só na tua casa que o marido... Não, vou falar mal dos homens, não. Irmãos, é todo mundo. Você está aqui? E a Bíblia está te informando isso, irmão. Ele está dizendo aí, deixa de ser besta. O diabo quer fazer você pensar que é só você. Porque ele fazendo você pensar que é só você, você vai se sentir o vermezinho de Jacó. Logo, você não está mais nas regiões celestiais. Porque eu sou um pecadorzinho. Eu sou um vermezinho de Jacó. Não, se tu eu só lamento, eu sou o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Ele colocou todas as coisas sobre os meus pés. Aleluia. Consciência espiritual. Andar em consciência. Verso de número 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo. Então, irmão, deixa eu dizer, a Bíblia é top demais, irmão. Porque Ele não está te enganando, não. O sofrimento não anula a fé. Por quê? Porque o diabo vai vir rugir. Ele vai vir apertar, o problema vai existir e o problema vai te fazer sofrer. Mas o sofrimento, ele não pode ser maior do que a tua convicção em Deus. Está igual aquela música, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Você vai dando glória, irmão. Vai passar. Por que vai passar? Porque a Bíblia diz, todas as coisas passarão. Só não a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele está comigo. Então isso não passa. Ele não vai deixar de estar comigo. Agora esse problema passa. Essa tempestade passa. Essa noite passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmão, se o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando o choro vem, irmão, é aquele choro com relato. Já chorou rio ao mesmo tempo? Quem é que já chorou e riu? É o cabo. Está chegando. É mais ou menos assim. Aí o diabo fica, que é isso? Aí o cabo, está chegando amanhã. Paulo e Silas na prisão, irmão. Preso lá. Começaram a fazer o quê? Eles fingiram que ele não estava preso. A prisão fazia ele sofrer, sim ou não? Mesmo sofrendo, ele louvava. Mesmo porque não anula, irmão. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas no meio da aflição tenha bom ânimo. Aí o ímpio vai dizer assim, rapaz, como é que pode? Tu perdeu teu pai. Irmão, deixa eu dizer, eu estava numa pregação como essa. Minha esposa aqui sentada. Quando em fevereiro desse ano, chega a notícia do falecimento do meu sogro. De uma forma horrível. Atropelado em uma faixa de pedestre. E assim, dentro de uma igreja, minha esposa recebe a notícia. E eu com o microfone na mão, pregando para você. Elas sofreram, sim ou não? Eu sofri, sim ou não? Sim, irmão. A lembrança, até a lembrança nos faz sofrer. Mas nós não baixamos a cabeça. Você está aqui? Porque nós temos um Deus. E aí vem um monte de coisa. E agora? Como vai ficar a dona Raimundinha? E agora? E lá vem os problemas. E lá vem não sei o quê. E vem isso. Como é que resolve aquilo? Como é que resolve aquilo outro? E aquela coisa, no meio do sofrimento, abraça a esposa, abraça a filha. Tudo vai ficar bem, minha filha. Amanhã vai chegar. O dia vai clarear. É uma tempestade, mas o Senhor está conosco. No mundo é uma aflição. É uma dificuldade. Mas nós temos convicção para onde nós vamos. Você está aqui?
sobre isso que ele está falando. Depois de vocês terem sofrido por pouco tempo. Pronto. Mas o sofrimento tem uma garantia. É pouco. Diante daquilo que Deus tem para você. A quantidade do que o mundo pode te promover de sofrimento nunca vai superar o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim. Terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Meu Deus. Ele está dizendo, irmão, tua parte é resistir, convicto, em meio à tempestade, em meio ao sofrimento. O resto, não é você quem faz. Essa convicção da legalidade para ele, te pegar, te restaurar, te fortalecer, te colocar sobre firmes alicerces. Quem faz isso? Não é você. Ah, porque eu tenho que me levantar. Ah, não, irmão, você só tem que ficar firme na fé. Pastor, eu preciso me levantar, né? Não, quem te levanta é Ele. Às vezes a gente acaba querendo fazer a coisa que Ele não pediu para a gente fazer. Ele, a Bíblia diz, olha, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará. Confirmará o quê? Como assim os confirmará? Hã? As pessoas vão olhar para você, irmão, e vão dizer, só podia ter sido Deus. A família tem que olhar para a Aline, tem que olhar para meus filhos, tem que olhar para a gente e dizer assim, enquanto está todo mundo cabisbaixo, depressivo, acabado, como se tudo tivesse acabado. Porque o pai morreu. Porque é uma pessoa especial. Acabou minha vida. Eles olham para a gente e vê vida. Vê esperança. O que é isso? Confirmação. Eles têm algo diferente. Porque, irmão, se nós temos Cristo, nós não temos o direito, não podemos vacilar de reagir às circunstâncias como o mundo reage. Pandemia. Meu Deus, vai morrer todo mundo. Não. Aqui em casa, não. Sabe quantos dias eu fiquei isolado dentro de casa, irmão? Nenhum. Poxa, você critica quem ficou? Não critica quem ficou. Mas eu não fiquei. Se a tua fé for suficiente para tu se isolar e ter fé lá dentro da tua casa, amém. A minha foi suficiente para mim entrar dentro dos presídios, dentro dos hospitais, confeccionar máscara, entregar aí nos postos de saúde. Você está aqui? Ou seja, as pessoas olhavam para a gente no mundo de caos, naquela época, e diziam, rapaz, como assim? Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, recebia a feira por um cabo de vassoura, toda detetizada, e os caras davam banho de álcool na sacola, fazia tudo e morreu de Covid. Tu entrando dentro dos hospitais, irmão, passou no jornal, saiu uma matéria sobre ela. Ela não recebeu ninguém. Desde o dia que foi confirmado o vírus. Pronto, acabou. Nem feira. A feira chegava, era entregue por uma vara. Os itens. Todo esterilizado. Morreu de quê? O Covid matou mais pelo medo. Tem gente hoje, não é com sequela do Covid, não é com sequela do medo. Porque o diabo ruge como um leão. O Ministério de Música pode subir. Aleluia. Como eu falei, hoje é só para a gente abrir a mente. Nós vamos trabalhar um pouco esse tema, amém? Aleluia. Salmos 91, verso de número 1. Isso aqui, irmão, não é para tu deixar aberto na estante da tua casa, não. Isso aqui é para tu viver. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que habita no abrigo
do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos lá, aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que vai de vez em quando, é aquele que mudou a sua morada. Ele habita na presença do Senhor. Aí esse pode dizer. Os outros que diz só por dizer, irmão. Aí está lá, o pau quebra, aí a Bíblia já está aberta na estante. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, Todo-Poderoso descansará. Irmãos, aquele que habita não recorre a isso aqui quando veio a tempestade, não. Ele vive isso. É o pau comendo, dizendo: eu descanso no Senhor. É a tempestade, eu descanso. É quando eu peguei meus filhos e: pai, senta aqui. Meu filho vai chorar agora, viu? Porque vovô faleceu. O pai veio dar essa notícia para... Mas vocês não são como as outras pessoas desse mundo. Nós somos diferentes. Nós temos uma convicção que o mundo não tem. Foi assim que eu dei a notícia para meus filhos. Você está aqui? Por quê? Porque não é uma coisa que a gente recorre na emergência. É uma coisa que a gente tem que viver diariamente, o tempo todo. Eu não visito, eu habito. Eu estou escondido, eu estou protegido. 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Pastor, mas todo mundo está doente. Eu não serei atingido. Pastor, mas é todo mundo. Minha mãe já dizia: você não é todo mundo. Ainda mais eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Olha, pode dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em quem você confia? No jornal? No presidente Lula? Pois espere dele a sua recompensa. Quem confia no Senhor pode esperar do Senhor. Aleluia. Ó. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. A noite traz pavor, irmão. O problema às vezes quer te apavorar. Mas ele está dizendo, não estou dizendo que, pastor, você não vive problema. Vive, irmão. Acabei de contar um que eu vivi esse ano. Dos mais graves da minha vida. Mas não me deixei apavorar. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Olha só. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move rasteira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Irmãos, a coisa pode até chegar em mim, porque eu estou no mundo como qualquer outro. O que não pode é me atingir. Você está aqui? Não vai me atingir. O diabo ele tem que lhe conhecer, irmão. Ele tem que me conhecer. Você está aqui? Meu sogro, eu consegui pregar para ele
porque o bicho era ignorante. Quem conhece aqui, né? Meu irmão conheceu. Uma semana antes dele morrer. Uma semana antes. E depois que ele faleceu, aí eu disse agora, toda vez que eu ver um velhinho, diabo, agora tu abriu minha cartela. Toda vez que eu ver um velhinho, agora eu vou pregar. Eu às vezes ficava meio, a gente vai passando, né? Não, irmão. Ou seja, diabo, tu agora se lascou. Tu sabe que quando tu mexe em alguma coisa minha, aí eu vou com mais... Tá dizendo, se eu prego o evangelho, eu tendo filho, tendo esposa, tendo coisas para me gerir. Imagino se o diabo inventasse de mexer nisso. Irmão, tanto você como Deus. Porque primeiro Deus, diga primeiro Deus. Às vezes é duro o que eu vou falar aqui. Mas irmão, se sua fé, ela acabar, ela tiver... Não, se eu perder um filho, se eu perder uma esposa, se eu perder um pai, se eu perder... Acabou a minha vida. Então irmão, você não crê em Deus. Eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo tudo. Agora, se eu não tivesse ele na minha vida, pronto. Aí eu queria ver qual é a hora que eu não ia estar pregando. Porque eu tenho que dividir os horários por causa dele. Você está aqui? Então tem coisa que o diabo é melhor não mexer. É melhor ele não mexer. Porque se mexer... Aí vai lá. Aí o gato mordeu minha mãe. Aí eu com sono arretado. Esse dia tudo eu pelejando uma horinha para dormir a mais. Tive que pegar minha mãe. Terminou o cor lá do aniversário de Petrolina. Pega minha mãe. Leva para o hospital. Chega em casa 2 horas da manhã. Passaram por 2 hospitais. Não tem antirrábica. Não é assim, não sei o quê. Aí lá vai eu. Vou aproveitar para evangelizar a enfermeira, né? Se lascou, diabo. Aí pronto, tinha 2 enfermeiras lá, eu tome palavra, tome Jesus. Aí o diabo diz, rapaz, é melhor evitar que o gato morda a mãe dele. Se eu fosse ele, eu enviava uma comitiva para não deixar nada de mal acontecer. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Você está aqui? Agora, se o diabo souber, irmão, que se mexer, deu uma topada em tu, tu para de crer. Então, irmão, se prepare, saiu nessa porta aí, vai ter uma topada para você levar. Ele tem que entender o seguinte, se mexer, está lascado. Aleluia. Vamos concluir aqui, né? Nenhum mal, verso número 10, verso número 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Quem faz? Diga você, eu. Diga eu. Quem faz dele o refúgio é você. Irmão, todo ser humano, ele escolhe um refúgio. Uns escolhem a droga. Outros escolhem que é droga também, a bebida, a maconha. Outros escolhem um time de futebol. Outros escolhem uma mulher, outros escolhem um homem. Um namoro, um relacionamento. Você está aqui? Irmão, é como eu estou lhe dizendo, irmão. Amo meus filhos, amo minha esposa, amo minha mãe, mas meu refúgio é o Senhor. Não tem lugar para outro. Porque se não for, irmão, traiu, abandonou, morreu, acabou minha vida. Acabou, agora acabou. Agora, pois para mim não acabou não. Porque o que eu estou passando aqui é um pouco de tempo. O que eu tenho nele é uma eternidade. Consciência, sejam sóbrios, não perca a memória. Olha só. Nenhum mal. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos, diga anjos, irmãos, tem anjos, os anjos, irmãos, trabalham em favor de nós.
porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Quem brigou com esses mesmos demônios lá no céu e ganhou? Os anjos, você leu em Apocalipse. Aí está lá, esses mesmos caídos, perturbando nossa vida. Aí está dizendo, ei, faça dele o seu refúgio. E ele dá a ordem aos anjos. E aqueles mesmos anjos que já ganharam uma vez, vai lá, só dá um bicudo mesmo. Só para tirar de perto de você. Aleluia. Dará ordens ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Meu Deus. Não sei quantas vezes você já leu isso assim. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Que eu acabei de falar. Irmão, quem não tem convicção, não precisa perder pai, mãe, morrer alguém, uma coisa ruim acontecer não. Basta uma topadinha. Uma topadinha já tira a pessoa. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Irmãos, estar com Cristo não garante que nós não vamos passar por adversidade, mas nos garante assim, ainda nela Ele está comigo. Ainda no dia difícil Ele está comigo. Quem está dizendo isso, pastor? Ele mesmo. Ele mesmo. Pois conhece o meu nome. E Ele diz, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, fique de pé, querido. Aleluia, Pai. Senhor, abre os olhos espirituais dos teus filhos, Senhor. Pai, que os textos que nós acabamos de ler aqui não sejam simplesmente palavras, Senhor, lançadas ao vento, mas que os teus filhos saiam daqui convictos espiritualmente, Senhor. Oh, Pai, com a convicção de quem são em Ti, Pai. Pai, que ao sair daqui eles possam colocar em prática essas verdades. Que ao enfrentar as adversidades, as circunstâncias, Senhor, eles coloquem os olhos naquilo que não se vê. Pai, que quando o problema se levantar em casa, no trabalho, ou seja onde for, Senhor, eles lembrem, isso vai passar. Isso vai passar. Eu vou chegar no amanhã, e no amanhã a alegria, a misericórdia do Senhor me espera. Oh, Pai, que essa convicção seja uma bússola, seja o norte dos teus filhos. Eu repreendo no poder e autoridade do nome de Jesus toda seta do diabo, toda armadilha do diabo. Pai, eu levanto a minha voz em oração, Pai. Eu aciono na vida dos meus irmãos a atuação dos teus anjos. Pai, eu declaro em nome de Jesus e te peço, envia os anjos do Senhor, envia os teus anjos, Senhor, para livrar, para salvar, oh Senhor, para dar solução às causas dos teus filhos. Porque a tua palavra já diz aqui, nós acabamos de ler, Senhor, que o Senhor tem interesse em nossa prosperidade. O Senhor tem interesse em nossa vida abundante. O Senhor acaba de citar aqui em Salmos 91, que o Senhor nos dará vida longa, que o Senhor nos mostrará a tua salvação. Pai, eu declaro, Senhor, saúde restaurada. Diagnósticos do inferno retrocedendo, doença retrocedendo, em nome de Jesus. Eu repreendo toda doença, Senhor, todo espírito maligno que está por trás. Eu repreendo
no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, aqueles que têm preocupação sobre diagnósticos, sobre contas, sobre circunstâncias, Pai, eu repreendo agora e eu declaro eles recobrando a confiança em Ti. Não mais medo, Pai. Diga: eu não tenho medo. Diga: eu sei em quem confio. Diga: eu sei quem está comigo. Diga: a minha fé não será abalada, porque o Senhor, o meu Deus, está comigo em toda circunstância. Aleluia, aleluia. Está feito. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Você pode sentar, querido. Aleluia, aleluia. Você foi abençoado? Essa palavra está gravada no YouTube. Vou pedir para a equipe de mídia cortar, deixar mesmo só a palavra. Eu sei que quando a gente compartilha para a pessoa que não é cristã, ela tem uma dificuldade de permanecer ali, às vezes está querendo pular para a parte, acaba saindo, então deixa compactada na mensagem. Amém? E se você, querido, que nunca entregou sua vida a Jesus, hoje você está afastado, você deseja retomar os caminhos do Senhor, ou dizer: Pai, eu quero te servir de todo o meu coração. Se você está aqui e quer fazer isso essa noite, levante sua mão, eu vou orar por você. É meu irmão, gente. Aleluia. Aleluia, Pai. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Você está afastado, querido. Se você nunca fez isso, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer sim para Jesus. Vamos orar? Amém. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados. E a partir de agora, quero te seguir, te obedecer por toda a minha vida. Me recebe como teu filho. Eu te chamo de Pai, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Eles vão só te dar umas orientações. Aleluia. Servir ao Senhor de todo o teu coração e será salvo tu e tua casa. Aquilo que você não pode fazer, irmãos, o Senhor pode. Não é sobre a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nesse momento dizimar e ofertar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos, como você sabe, em um momento de avanço de obras. Nós estamos avançando. Quem aqui viu o vídeo que saiu nas redes sociais? Amém? Querido, eu estimulo você a, se você não viu, e mesmo você que viu ainda, possa pegar mesmo o Pix, ir lá naquele vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, né? Lá nas redes sociais tem uma setinha
Quando você clica nela, automaticamente o vídeo é compartilhado no seu Instagram. E você também pode compartilhar nos seus stories, amém? Esse vídeo está aqui, a gente vai passar agora. Pode passar já. E ele está disponível nas redes sociais também. Shalom, meus filhos, eu estou aqui no novo prédio da Igreja Verbo da Vida, em Juazeiro da Bahia, para mostrar para você os avanços que Deus tem promovido nessa obra, através das sementes de fé de cada um de vocês. Dá uma olhada nisso, nós já estamos estruturando toda a nossa parte de palco, temos aqui já o isopor, as fundações, os pilares já foram colocados. E a obra não para. Quero mostrar para vocês como estamos aqui do outro lado. Aqui já iniciamos um revestimento acústico, um tratamento de acabamento da parede principal que divide a nossa nave. Aqui já estamos começando o levantamento da parede do nosso hall principal, onde logo atrás inicia as salas do departamento infantil. Aqui onde estou agora, vai ser levantado o nosso Verbo Shop e vamos ter também a nossa recepção. Logo atrás de mim, você pode ver os banheiros já estão de pé e na fase de acabamento. Aqui, toda a parte de instalação elétrica e encanação já foi iniciada e vamos começar com os nossos revestimentos. Em breve, esses banheiros estarão prontos para receber você com excelência. A pintura de toda a fachada também está sendo finalizada. Acabou de chegar uma caixa d'água, as coisas não param, queridos, de chegar. Isso é fruto da generosidade de cada um de vocês. E você, que ainda não participou, não se envolveu, você pode trazer sua semente, você pode participar com sua oração e também com sua mão de obra. Mas não deixe de fazer parte de uma grande colheita de vidas nesse lugar. Deus abençoe. Aleluia! Ei, irmão, já é uma realidade. Amém? E o pastor Joel está organizando aí uma comitiva, segunda, quarta e sexta. Ele está organizando. Se você pode em outros dias, amém. Mas a partir de amanhã, às noites, né, a partir de 7 horas da noite, ele vai estar lá, né, com quem estiver disponível para fazer as limpezas da obra, né, para tirar um entulho, para fazer um acabamento em uma parede, emassar, lixar algo, né? Então, você pode ser participante disso com sua mão de obra também, amém? Você procura o pastor Joelson e ele vai engajar você nesse grupo de ação e de ajuda em mão de obra, amém? Gente, além do que nós vamos fazer aqui, oferta especial, né? Dízimos e ofertas agora. Irmão, tem o dízimos e as ofertas e tem a oferta especial. Os dízimos e ofertas, eles são suficientes para que a gente supra as necessidades cotidianas da igreja, amém? A construção, ela foge dessas necessidades cotidianas. Portanto, ela exige de nós um esforço especial. Além do que a gente já faz, nós precisamos fazer um pouco mais. Você está aqui? Então, é uma convocação mesmo, é você pegar mais forte agora. Isso não é o tempo todo, mas é durante esse processo agora de construção, né? Depois a gente vai viver outras etapas que não requer tanta coisa assim, mas é um momento mesmo de você agir em generosidade, em fé em Deus, amém? Então, a Bíblia vai falar em Gálatas 6, 4. Cada um examine os próprios atos, então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém? Então, irmão, faça isso com convicção. Você não está investindo na vida de um homem, você está investindo no Senhor. Você está investindo em um reino eterno. E de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta,
o homem colhe. Faça isso com alegria e amor. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar. Aleluia. E por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Pai, nós te damos graça em nome de Jesus por cada dízimo, cada oferta, cada semente de generosidade, Pai. Que o Senhor possa cumprir como a tua palavra diz. O Senhor dá semente ao que semeia, Pai. Do Senhor não se zomba. Transborda nos teus filhos, Senhor, generosamente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pessoal, Edson, faz assim, Edson, ó, olha para trás. Tá vendo aquele cabo ali, ó? Ele é o tesoureiro, um dos tesoureiros da igreja, ele, Luan. E você pode estar procurando o Edson, se você deseja e tiver no coração uma forma específica de ajudar na obra, de ofertar na obra, você procura Edson. Você pode me procurar também, mas fica melhor até procurar Edson mesmo, para você conversar com Edson. Edson, eu tenho bloco lá em casa, que eu usei numa construção. Edson, eu posso comprar 10 sacos de cimento e parcelar no material de construção lá perto de casa. Seja qual for a forma que você quer fazer essa oferta, irmãos, sempre vai ter um jeito. Pastor, eu só tenho condição de comprar uma tomada. Nós vamos precisar de tomada. Não importa, não fica de fora, irmão. Amém? Aqui a gente acabou de ler, não se compare com ninguém. O irmão que Deus deu e ele tem condições, e ele tem transbordo para dar 10 milheiros de bloco, 1 milheiro, de compor mais coisas. Glória a Deus, não é sobre o muito, é sobre a tua fé e a tua fidelidade naquilo que está nas tuas mãos. Amém? Não precisa você ser fiel naquilo que você não tem. Seja fiel naquilo que Deus já te entregou. Amém? Então procura Edson e conversa com ele sobre isso. Amém? Os irmãos que me pediram relatórios do que vamos precisar para o acabamento dos banheiros e outras coisas mais na igreja de urgência, eu vou estar finalizando isso amanhã e passo para vocês. Amém? A gente está fazendo esse levantamento aí também. Próximo aviso. Tem cartaz? Deixa aqui por enquanto que eu estou falando. Próximo culto, domingo de manhã, todo domingo de manhã a gente tem culto. Próximo culto, quinta, depois domingo de manhã e domingo à noite, amém? Domingo de manhã, irmão, está sendo já lá no novo prédio. Então você tem a oportunidade de pisar mesmo no milagre, né? De já ver o processo desse milagre. Então está aqui, eu vou pedir para eles postarem também deixa um carrossel fixo, amém? No Instagram, para que você, qualquer dúvida ou quiser compartilhar, você vai compartilhar com alguém, amém? Então, é isso. Sobre o nosso calendário, eu, em nome de Jesus, vou estar finalizando. A gente, de fato, está com um pouquinho de dificuldade no calendário. Por quê? Porque, geralmente, nessas épocas agora, é para a gente ter aniversário da igreja, é para a gente ter alguns eventos, só que a gente está realmente focando na obra, né? A gente quer fazer uma inauguração lá, e a gente vai deixar isso, como a gente tem até janeiro para ficar nesse prédio, a gente vai fazer uma inauguração com Jaqueline Ramos e banda, amém? Vamos fazer um evangelismo naqueles bairros ali em janeiro. Eu só vou confirmar com vocês a data, mas a gente quer estar ali em meados de janeiro, amém? Então assim a gente vai ter um prazinho a mais para poder caprichar o máximo possível até a entrada
do nosso prédio. Amém? Do novo prédio. Então é isso, fique de pé. Tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez hoje? Faz assim com a mão. Tem o Wesley aqui, tem mais alguém? Ninguém? Todo mundo de casa? Por que vocês não me disseram? Eu tinha pregado uma coisa mais... Gente, Wesley, tem uma pessoa ali atrás, né? Então você, quando sair, ele tem algo para te dizer, tem um presentinho. Cadê eles? Aonde? Cadê? O casal. É o Elton? A Ilha? Ayla? Pronto, esse casal aí, viu? Você, lá no final, você fala com eles, tá bom? Vamos orar, gente? De preto é complicado, viu? Não tá prestando atenção não, porque tem muita gente de preto aí. Olha aí, gente. Mulheres que oram. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creia que receberão e assim sucederá, né? Então, lá em casa, no dia 16/12, ou seja, 7h30 da noite, vamos ter esse momento de oração, amém? Então, é uma convocação para todas as mulheres. Quem se formou no Rema ontem, vem aqui à frente, a gente vai finalizar com a oração. Amém? Então, já agenda aí e convida as mulheres que não estão aqui para participar. Amém? Uma salva de palmas, queridas, são formandos da igreja de Juazeiro. Amém? Nós vamos orar por eles, depois nós vamos finalizar com a oração, encerrando esse culto, mas eu não queria realmente deixar de sair daqui sem antes, né, poder declarar mesmo sobre eles o início mesmo de uma nova fase. O Rema e a formação do Rema não é uma finalização, mas é um início de um novo ciclo. Amém? Você pode estender suas mãos para eles? Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela vida dos teus filhos, pelo cuidado, pela perseverança que eles tiveram, Pai, nessa etapa. Senhor, eu declaro, Senhor, que essa ferramenta da palavra revelada, Senhor, não será apenas algo que eles obtiveram para guardar, mas que eles possam hoje iniciar, Senhor. Iniciar uma carreira ainda mais afogueada em Ti, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus uma nova unção. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, uma nova unção sobre a vida da Tua filha, Senhor. Um despertamento no chamado, uma alegria, Senhor, em propagar o Teu Evangelho, Senhor. Oh, Pai, nunca mais os mesmos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ciclo que se encerrou. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem pela frente. Um caminho de glória, Pai. Um caminho, Pai, onde vidas serão alcançadas, onde vidas, Senhor, encontrarão, Pai, o caminho através da vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os teus filhos aqui presentes. Pai, eu dispenso eles para os seus lares, no poder do teu nome. Oh, Pai, debaixo das tuas asas. Eu declaro, Pai, a tua graça, os teus anjos protegendo em todos os caminhos, Senhor. Eu declaro eles chegando em seus lares hoje, encontrando a sua casa repleta da tua presença. Uma convicção, Pai, que os teus anjos estão ali habitando, Pai, e guardando. Que o diabo não pode contra eles, Senhor. E eles dormindo em paz e convictos, Senhor. Porque o Senhor os guarda em todos os caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor, querido. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou.
tomei tudo que me roubou, mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 debaixo do meu pé. Satanás debaixo do meu pé. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei